tudo bem? Seja bem-vinda e bem-vindo ao nosso Vale Conexão, aqui no canal Conexão Uni Jaguaribe. Você e eu e você sempre curtindo esse bate-papo maneiro, inteligente e sempre inspirador. É importante lembrar que este programa é uma parceria entre o Instituto Vale do Jaguaribe, o IVJ, e a Uni Jaguaribe, aqui em Aracati, no Ceará. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que o próprio sobrenome já diz tudo. É o Gustavo Guerreiro. O Gustavo Guerreiro, ele é o nosso amigo. Eu tive o prazer de estar com ele. Ele é indigenista, doutor em políticas públicas. Você sabe o que é isso? Pesquisador do Observatório das Nacionalidades, editor da revista Tensões Mundiais e diretor de pesquisa do Sebrapaz. Seja muito bem-vindo, Gustavo Guerreiro. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite que você aceitou acima de tudo. Fique à vontade, Gustavo. Obrigado, tudo bem, Ada? Eu que agradeço aí o convite, né? Sempre bom ter um bom papo com você e com o seu público, que eu acho que é um público bem qualificado, né? Eu espero estar à altura desse papo que você propõe aí. Eu estou me sentindo seu público. Agora que você foi longe. Mas, Gustavo, eu quero te fazer uma pergunta. Eu acho que todo mundo quer saber o que é um indigenista. Vamos começar por isso. Explica para a gente o que é um indigenista. Indigenista é todo aquele que lida de forma direta ou indireta com as questões que acometem os povos indígenas, que dizem respeito aos povos indígenas, né? Pode ser uma carreira de Estado, como é o meu caso, uma carreira da iniciativa privada, como tem muitos colegas que trabalham em ONGs e tal. No meu caso, eu sou servidor da Fundação Nacional do Índio, da FUNAI, então existe uma carreira própria de indigenista, né, que se insere no âmbito da Organização dos Servidores Públicos Federais, uma estrutura de Estado. E é isso, a gente lida basicamente a gente lida com a política pública que trata dos povos indígenas do país, né? Nosso trabalho inclui aí a elaboração, fiscalização, controle, acompanhamento e execução das diversas políticas que tratam dos povos indígenas. Aí você tem a política de demarcação de terras indígenas, tem política de monitoramento ambiental e territorial, tem políticas sociais, políticas de fomento à cultura, de defesa dos direitos dos povos indígenas. Assim, é um leque de ações que a gente engloba na carreira indigenista, né? Então, isso e outras coisas é o que faz o indigenista. A gente costuma até brincar, assim, na FUNAI, que a gente lida com tantos problemas, tantas coisas, que a gente tem que ser psicólogo, professor, aluno, tem que ser policial, tem que ser até, como é que se diz, chanceler, tem que ser ministro das Relações Internacionais dos povos indígenas. Tem esse trabalho todo que não se limita a uma só atividade. Então, é uma atividade muito dinâmica, né? A gente não fica... campo e a burocracia. Então, você fica sempre intercalando dessas coisas. Então, assim, uma carreira interessante, quem tiver interesse, eu acho que não se arrepende. Termos salariais também vale a pena, mas, assim, o principal, eu acho que é a dinâmica que a carreira proporciona a quem trabalha com indigenismo, né? Bacana. E assim, eu acho que como a gente está aí no período do Enem, né, as pessoas fazendo escolhas profissionais, cabe a pergunta, para ser um indigenista, precisa ser formado em quê? Para exercer tantas funções como você colocou? Os editais públicos que são lançados, eles, no caso dos concursos até agora da FUNAI, exigiam carreira de nível médio superior e algumas para nível fundamental, né? Tem um cargo que a gente chama de mateiro, que é a pessoa que é responsável por abrir as picadas na mata enfim, reconhecimento de território. Mas, assim,
para quem está fazendo Enem, buscando a carreira de nível superior, qualquer carreira serve para você prestar o concurso. Agora, tem aquelas que nós, indianistas, na maioria, fazemos parte, né, porque dizem respeito à nossa formação, que é principalmente na área das ciências sociais, né, porque tem muito conhecimento antropológico, e muita gente do direito também. Então, acho que essas duas carreiras são predominantes na formação indigenista. Agora, tem muita gente também da geografia, da história, letras, o pessoal das humanas costuma aparecer mais nos certames para indigenistas, né? Uhum. E a sua formação é em quê, Gustavo? Você vem das políticas públicas, mas antes disso você formou em quê? Até chegar como indigenista. Nós fomos colegas, né, Abda, de graduação, acho que de mestrado também, a gente fez mestrado junto. Sim. Então, minha formação sou bacharel em Ciências Sociais, eu sou das Ciências Sociais, né, e o meu mestrado foi em Sociologia, né, os dois foram na Universidade Federal do Ceará, e o meu doutorado foi em Políticas Públicas, que é uma área da ciência política, na verdade, Políticas Públicas é ciência política, eu acho que é o campo que eu tenho mais afinidade, né? As pessoas às vezes pensam assim, pô, ele lida com índio, então é antropologia. Não, eu gosto muito de antropologia. Aliás, a Abda também, né, Abda? Então, assim, eu nunca deixei de ler os clássicos da antropologia e sempre estou me lendo aqui, me atualizando e assim, você não perde a paixão pelas ciências sociais de um modo geral. Mas a minha praia mesmo é a ciência política, né? Por isso que meu doutorado foi em políticas públicas na Universidade Estadual do Ceará. Né? Eu lembro das nossas discussões muito acaloradas nas ciências sociais. Eu sempre fui mais da área da antropologia e você sempre da ciência política, né? Então, algum dia você iria fazer a formação específica, e o que é mais interessante, chegar num campo que realmente é tradicionalmente dos antropólogos, né? Das antropólogas também, da área de etnologia, mas que a ciência política também é fundamental, como as outras áreas que você já colocou, na construção dessas intervenções, mas também na compreensão do que é as lutas indígenas no Brasil. E aí, Gustavo, eu aproveito e te pergunto, como que você percebe o papel do Estado nessas políticas ligadas aos povos indígenas no Brasil a partir da tua experiência? O que a gente tem no papel e o que de fato acontece na prática? Olha, é uma pergunta complexa, eu tenho medo de me perder na resposta, porque Não tem problema. eu costumo ir fundo nas minhas viagens, mas o Estado, na verdade, o Estado foi quem inaugurou a política indigenista oficial em 1910. Então, de lá para cá, o Estado atua como uma espécie de conciliador dos interesses do capital e dos interesses da minoria dos povos indígenas. Eu não posso falar que é uma coisa boa nem ruim, porque o pêndulo sempre pende para o lado mais forte. Então, às vezes, o Estado executa políticas que muitas vezes são traiçoeiras para diversos povos indígenas, né? E isso tem se dado ao longo do século XX e século XXI também, mas e aí eu tenho diversos exemplos históricos, a própria ditadura militar, que era o Estado brasileiro em ação, que dizimou mais de 8 mil indígenas, né? A gente fala só nos 430 e poucos mortos na ditadura militar, citando aí as batalhas urbanas, muito protagonizados pelos comunistas, pelo pessoal da esquerda e até as próprias ligas camponesas, mas a gente se esquece que desses 434 mortos, 430 e poucos mortos da ditadura militar, que já seria por si só um absurdo, existem aí mais de 8 mil indígenas assassinados, e esses geralmente são silenciados. Então, o Estado brasileiro ele tem cumprido, assim, se for colocar no pêndulo, no modo geral, um papel muito traiçoeiro em relação aos povos indígenas. Agora, com o fim da ditadura, né, com a
promulgação da Constituição de 88, o Estado tende a ter equilibrado essa situação. Então, eu costumo dizer que é assim, para os indígenas é ruim com o Estado, pior sem ele. Então, essa dimensão de ter a FUNAI, de ter o Ministério Público, de ter a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né? E os diversos órgãos que atuam na questão indígena, né? Eu acho que o Estado tem sido fundamental nesse momento para a não dizimação completa dos povos indígenas, né? Eu estou contando aqui histórias que não são muito felizes, né? Mas aí o tema é esse mesmo, né? A gente tem que enfrentá-lo e é isso. É interessante você pontuar isso, né? Porque assim, as pessoas pensam que as atuações da ditadura, as frentes de atuações da ditadura militar, que foi uma ditadura militar, né? Não tem nada de isso, né? Foi um golpe que aconteceu, não era muito urbana, não olhava para os povos indígenas, né? A gente sabe que eles se utilizaram muito bem, principalmente para internalizar a política autoritária que eles queriam no interior do Brasil, né? Então, os indígenas foram necessários para isso, né? Gustavo? Estou te ouvindo. Pronto, ok. Então, é importante afirmar isso que você está perguntando, né? Que a atuação da ditadura não foi só urbana, mas também pegou grupos que não são estritamente urbanos, mas que eram favoráveis para a política autoritária deles nesse processo de indenização do Brasil, né? E aí, Gustavo, eu te pergunto, dentro dessa perspectiva desse diálogo entre os povos indígenas, os interesses dos povos indígenas, os interesses do Estado, uma conciliação aí com o capital, que a gente sabe que é muito complicado. Como é que se faz, que é uma pergunta que muitos alunos fazem, como é que se faz com o processo de demarcação de terras indígenas? Você participou de algum processo desse? O processo de demarcação, ele é regulamentado por um decreto federal, né, o decreto número 1775, ele é de 1996, e ele, assim, ele pressupõe diversas etapas de demarcação de terra indígena, que geralmente começa com o que a gente vai chamar de qualificação de demanda, que geralmente é feita por um servidor. No caso, eu fiz uma qualificação de demanda aqui lá em São Benedito, né, dos Tapuia Cariri, lá na Serra, lá, divisa com Piauí, e começa assim, e aí ele vai dando, tem diversas etapas, até que se constitui um GT, que é um grupo de trabalho, né, que é um grupo formado por pessoas que não têm ligação direta com a FUNAI, geralmente as universidades que fornecem os técnicos para esses GTs, que são coordenados muitas vezes por antropólogos, mas aí tem geógrafos, tem pessoal que mexe com cartografia, tem gente que é do direito, então, são várias pessoas que compõem esse GT que vão fazer diversos estudos, é um trabalho bastante científico e técnico que vai tentar identificar, a partir da história daqueles povos, de profundas pesquisas antropológicas e de levantamentos cartoriais. É uma pesquisa bem completa que vai definir qual é o território daquele povo, né? Definido o território, são baixadas portarias, então a portaria de declaração da terra indígena, e aí, quando é baixada essa portaria de declaração, tem um outro procedimento que é de identificação das benfeitorias de má-fé ou de boa-fé, que estão dentro daquela área. Enfim, tem uma outra etapa também, que depois das benfeitorias, que é a desintrusão, a gente vai chamar de desintrusão dos não indígenas, ou seja, os não indígenas são retirados daquela terra demarcada. Aos que cabem indenização são indenizados, aos que não cabem não são indenizados. Geralmente os ocupantes de má-fé não são indenizados, e aí depois o território fica para os indígenas, em que ele vai ser homologado, né? E depois de homologado vai ser registrado em cartório e passa para o patrimônio da União. E a terra indígena, ela tem regras, né, para ela ser ocupada, né? A própria Constituição fala que no artigo 231, que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios,
que são as terras que são habitadas por ele. Aí vai falar Constituição em caráter permanente, né, e utilizadas para suas atividades produtivas e imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais para sua reprodução física e cultural, ou seja, a terra indígena tem que valorizar, principalmente valorizar e preservar a cultura daquele indígena que está ocupando. Então, ele não tem assim, a propriedade da terra indígena, ele não pode comprar nem vender para quem quer que seja, mas ele tem a posse permanente. Essa posse permanente, ela veda, por exemplo, que o indígena faça desmatamento ou faça uso desenfreado de agrotóxico. Então, assim, tem uma série de regrinhas, não é só chegar lá, demarcar e ele faz o que quer, que entra um pouco, Abdo, naquela falácia lá que se diz muita terra para pouco índio. E não é bem assim, né? Então, esse procedimento é um procedimento um tanto quanto complexo, ele não é só feito pela FUNAI, né, como eu falei, ele é inclusive interministerial, ele tramita por alguns ministérios para ele poder ser concretizado. Então, é uma coisa que costuma ser bastante séria, bastante técnica e bastante científica. É interessante isso, porque geralmente o senso comum vai se apegar, né, não por serem pessoas que não sabem das coisas, mas por uma ignorância, no sentido de ignorar, a essas frases, como você falou, a campanhas difamatórias contra os povos originários, né, os mais povos tradicionais do Brasil, e pensar que a demarcação de terra é simplesmente eu dizer, essa terra que é minha, agora eu vou ligar para todo mundo e eu vou ser dono disso daqui. Então, na verdade, é um processo que a gente sabe que pode durar 15, 20, 30 anos, ou nem nunca ser demarcado, de fato, diante da dificuldade que se abre esse entendimento da própria compreensão, muitas vezes, do Estado em relação às demandas desses grupos, né? Ou então uma auto-identificação do próprio grupo enquanto indígena. A gente sabe que isso tem muito. Né? E aí, Gustavo, veio aqui na minha cabeça, para voltar um pouquinho, quando você se torna indigenista, aí você passa no concurso da FUNAI para se tornar indigenista, e aí você vai estar fora do Ceará. E aí, para onde foi que você foi? Como foi essa experiência de trabalhar na FUNAI, um território completamente diferente do seu? Conta aí para gente, como é que foi esse encontro com o outro, literalmente o outro. Na verdade, eu entrei na FUNAI em outro estado, né? Depois eu consegui uma transferência para cá, inclusive por problemas com os inimigos dos indígenas, né? Eu trabalhei 5 anos, quase 5 anos no sul do Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, na coordenação da FUNAI de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E lá o território lá tem seis etnias, mas lá eu trabalhava basicamente com 2, que eram os Guarani Kaiowá e os Terena, né? Tinha 2 povos, Guarani Kaiowá e Terena, sendo que os Guarani Kaiowá eram a maioria. E como é que eu posso dizer? É um campo minado. É um campo minado aquilo daí. É um campo minado, é uma situação muito complicada, é uma situação em que os indígenas estão confinados em pequenas reservas, né, no meio de grandes fazendas e em acampamentos na beira das estradas e daí diversos tipos de problemas, né, a fome, a violência, o alcoolismo, a intoxicação por agrotóxicos, a inviabilização da agricultura, enfim, é uma situação muito complicada. O suicídio também, que é muito forte entre os indígenas, eles sofrem um processo de violência muito atroz, né, tocado pelo agronegócio, né, aquela parcela mais violenta do agronegócio, que inclusive faz lutas políticas, né, para a destruição mesmo das políticas de atendimento aos povos indígenas. Então, foi uma situação muito complicada, do ponto de vista do desafio, mas também muito enriquecedora, né? Conheci muitos lugares bacanas, culturas
excepcionais do povo Guarani, fiz muitos amigos lá entre os indígenas. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, faria tudo de novo e com o maior prazer, apesar das dificuldades. Mas, assim, é muito compensador você ter o contato com essas culturas diferentes e os aprendizados que eles te trazem, assim, é uma coisa formidável. Assim, se eu for contar as histórias que eu tenho para contar aqui, tu precisaria de uns 10 dias de programa aqui. Mas você vai contar daqui a pouco. Eu estou curiosa. E tenho certeza que você também está curioso. Gustavo, você falou de questões ligadas à saúde mental, né? De dois grupos muito fortes no Brasil, que são os Guarani, Kaiowá e os Terema, né? Que são grupos representativos em quantidade de culturas que já foram registradas em diferentes produtos culturais, disco, filme, enfim, acho que, não sei se novela também, fotografados também. E aí, queria te perguntar uma coisa, você fala do alto índice de suicídios. Como é que está também essa questão do alcoolismo e do uso de psicotrópicos entre esses povos indígenas que vivem uma relação de exploração que termina afetando a saúde mental? Você também faz essa leitura? A gente teve agora, semana passada, aconteceu a 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena em Brasília, né? Foi eu sou ruim aqui de calendário, foi de 14 a 18 de novembro, né? Semana passada, lá em Brasília, foi a única conferência nesses 4 anos de desgoverno dessa pessoa que está aí, está para sair. Foi a única conferência que aconteceu de todas as grandes conferências, foi a Conferência Nacional de Saúde Indígena, em que um dos temas abordados foi justamente o uso do álcool e drogas pelas populações indígenas. É bom a gente ter em mente que o álcool, em muitas culturas, ele faz parte dos rituais indígenas, né? Tem uma bebida chamada caxiri, lá dos Kaiowá, que como se fosse uma massa de mandioca fermentado que produz uma bebida alcoólica que eles tomam nos rituais. Inclusive as crianças também bebem esse álcool. Já vi crianças lá em um certo estado de embriaguez, sabe? Mas eles dosam isso, então é uma coisa até um pouco delicada, porque como se trata de um ritual sagrado, você às vezes não pode interferir de forma muito... Mas aí tem o pessoal da saúde que sabe lidar com isso, enfim. Mas tem o problema do alcoolismo como uma doença em si, né? Que esse, inclusive, tem matado lá aqui me atendo ao caso dos Guarani Kaiowá. A gente andava nas aldeias, às vezes, e você contava assim, as pessoas deitadas no chão, assim, de terra, no meio da estrada, o pessoal deitado bêbado, embriagado, sabe? E eu já tive situação que a gente teve que resgatar uma criança de 8 era 9 meses de idade, não, perdão, era um pouco mais de 1 ano de idade, de uma mãe que estava embriagada. Isso era de manhã cedo, fazia 5 graus lá em Dourados, e aí a assistente social teve que resgatar a criança. A mãe estava caída, embriagada, a criança tinha ruído uma mortadela com fome, estava chorando e tudo. Então tem esses dramas que são provocados pelo alcoolismo, e o alcoolismo ele é muito decorrente dessa questão do... Como é que eu posso falar? Da crise de identidade que eles se colocam, né? Eles são extremamente discriminados pela sociedade envolvente, então essa discriminação se reflete a falta de empregos, a falta de adaptação ao mundo ocidental, a falta de território para exercer suas atividades. Aí o álcool é uma forma de escapulir. No entanto, é uma forma que a gente já conhece um tanto quanto ilusória e maligna, né? E tínhamos outros problemas também decorrentes do uso indiscriminado do álcool, de crianças, bebês indígenas nascendo com hidrocefalia, ou seja, ele não tinha, o cérebro era
não se formavam, então tinha muitos casos por conta de mães grávidas que exageravam no consumo de álcool, né? Então, assim, é terrível, né? O uso de álcool é um problema de saúde pública entre os indígenas mais grave do que entre os não indígenas. É interessante isso, né? E, ao mesmo tempo, muito forte para a gente entender isso, mesmo a gente que trabalha nessa área, né? Assim, eu confesso para você, eu já tomei caxiri, confesso também para todo mundo que está assistindo. Eu perdi um voo, né? Pelo efeito do caxiri, pelo meu organismo não estar treinado para receber o caxiri. E você citou o caxiri, né? O caxiri é quem provoca essa presença saúde pública, claro, porque quando eu falo de alcoolismo, estou falando de uma patologia que provoca um verdadeiro desconcerto na vida do indivíduo, onde ele não consegue ter o seu ritmo, a sua rotina, né, concretizada. Isso me faz lembrar também, sabe, não sei se você lembra, do Mike Talci, do trabalho do Talci na América, na zona colombiana, se não me engano, onde ele coloca muitas situações, né, de transe, de certas relações que aconteciam, como expressões do que de fato acontecia no mundo material. Então, você vê isso sendo uma tentativa de uma transferência, do ponto de vista psicanalítico, de o sofrimento do mundo material ele se expressava por meio dos fenômenos transcendentais, no caso do trânsito. E desde que eu estudei, eu tenho um livro, né, que inclusive eu comprei depois, eu fiquei muito afetada pelas descrições dele, né, pelo trabalho cuidadoso que ele fez. E agora você me narrando, veio muito isso do Mike Talci também, com relação aos Guarani-Kaiowá e aos Terena, né, no Mississippi, principalmente os Guarani-Kaiowá. Você já estava na FUNAI, na época que houve aquela campanha, a última campanha de grande mobilização dos Guarani-Kaiowá, que inclusive o Sepultura participou. Você já estava na FUNAI naquele momento? Estava, eu fazia parte, eu acompanhei essa campanha que nas redes sociais virou aquela moda de colocar o nome Guarani Kaiowá nos perfis, né? Estava assim, inclusive ela foi motivada por uma série de assassinatos também que ocorreram naquela época, né? Enfim, houve uma série de discussões acerca inclusive da tipificação dos crimes dos assassinatos dos indígenas, né? Porque a gente sabe que tem um Sistema Nacional de Segurança Pública, né, o SINESP, ele não tipifica o crime de genocídio. A gente estava tentando fazer essa discussão no âmbito de uma Conferência Nacional de Política Indigenista, que a gente percebia que muitos indígenas estavam sendo atropelados, né, por veículos picapes, né, não posso dizer que era de fazendeiros, mas obviamente que talvez fossem, né? E eles colocavam aqueles ferros ali na frente dos carros para poder atropelar e ser letal. Então, inclusive um amigo nosso no acampamento chamado Laranjeira de Anderu, que era o Zezinho, foi atropelado nessa época. A gente não conseguiu identificar o veículo, né? Então, assim, esses atropelamentos eram registrados como acidente de trânsito. No entanto, a gente sabia que não era um acidente de trânsito, né? Eles eram atropelados por serem indígenas, por andarem na beira da estrada, de bicicleta, não terem outro lugar para ir. Mas eu acho que a gente não conseguiu lograr êxito nessa discussão. Mas, enfim, o importante é que esse drama dos Guarani Kaiowá foi mais evidenciado pela sociedade, né? Sabe, eu tenho aqui curiosidade de saber de mais experiências marcantes do seu campo de trabalho, né? E você como pesquisador também, mas a gente vai ficar por aqui. No próximo programa, a gente vai continuar esse nosso bate-papo. Eu sei que quem está aí assistindo deve estar adorando e até se sentindo, talvez, poxa, eu pensei equivocadamente sobre essa situação, né?
é interessante, porque o programa é para inspirar também as pessoas para uma outra consciência diferente, muitas vezes, do que está sendo repassado sobre certas situações muito críticas do país. Então, eu quero convidar você a continuar com a gente na próxima semana, aqui no canal Conexão Unijaguaribe, quarta-feira, às 19 horas. Até breve!